Você conhece Deus? Você se conhece? Se a lei de Deus estabelece claramente que o pecado deve ser punido e uma vez que a lei de Deus não pode ser revogada, a pergunta é: pode Deus perdoar o pecador? Já pedi perdão a Deus, mas não me sinto perdoado. O que fazer com a minha culpa? Posso ter salvação aqui na terra? Estamos apresentando uma série de 4 vídeos sobre o fundamento do evangelho cristão. No vídeo anterior nós vimos que para que se tenha uma pregação que apresente o evangelho cristão, ela deve estar sobre o fundamento apostólico. Assim concluímos que quem prega ignorando o fundamento, prega contra o que Deus ordenou. Nesse sentido, qual é, pois, a estrutura que compõe o fundamento sobre o qual devemos pregar? Pode ser resumido em 4 pontos gerais. Os pontos, nos termos atuais, são os seguintes: base inicial ou introdução, problema, solução eficaz e conclusão. Isso mesmo, como se você estivesse fazendo quase o esboço de uma redação. O que nós vamos fazer agora é denominar cada uma dessas categorias. Só se pode apresentar uma por vídeo. Comecemos então pela categoria número 1. Deus. Isso mesmo, eles começavam com Deus. E eu me perguntava por quê. Ouçam com atenção o que lhes direi. A razão pela qual os apóstolos começavam com Deus é que Deus é o Criador supremo e todo-poderoso. Ele é soberano. Como tal, ele tem o direito de criar leis e dar ordens às suas criaturas. O que acontece é que você foi planejado pela mente divina. Mas não somente isto. Ao planejá-lo, ao criá-lo, Deus também o apontou para um propósito específico. Não se deve pensar que o homem está à toa na vida ou livre. Não, gente. O homem tem um Criador soberano a quem lhe deve responsabilidade. Era exatamente sobre essa responsabilidade que o apóstolo Paulo estava falando em Atos 17:30, quando ele avisou aos cidadãos atenienses que ele nem conhecia que Deus exigia deles o arrependimento. Disse o apóstolo: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, ordena aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Mas Paulo nem conhecia aqueles homens. Por que o apóstolo falou de arrependimento? Pela razão simples. Se Deus criou o homem com um propósito específico, como vimos, então qualquer ser humano nesta vida que não está em conformidade com este propósito inicial de Deus, se encontra em um ato de rebelião contra o seu Criador. Simplesmente por não estar em conformidade com o que foi proposto por Deus e por não aceitar também o direito de Deus dar ordens às criaturas a quem Ele mesmo deu a vida. Se Deus é o autor de sua vida, Ele tem o direito também de lhe dizer como você deve viver. Por outro lado, nós sabemos que o homem também tem uma vontade. E esse desejo do homem de viver a seu próprio modo já é em si mesma uma atitude que apresenta algum grau de rebeldia, porque rejeita a vontade inicial do seu Criador. Só é outra forma de dizer: Deus, a partir daqui eu assumo o comando. O Senhor até me deu a vida, mas eu decido como viver. Veja, é dessa atitude inicial do homem que se tira o conceito bíblico de pecado. E o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei por ele dada como regra à criatura racional. Pecado, portanto, não se trata somente da desobediência direta ou indireta a algum mandamento, mas o fato de não estar em conformidade com a vontade dele já coloca o homem fora do alinhamento do que foi proposto por Deus.
Isso é errar o alvo da sua vida. Agora, isso também levanta uma questão. Será que Deus admite isso? O homem viver fora do alinhamento de sua vontade? Note bem, já vimos que Deus é esse Criador absoluto, supremo e todo-poderoso. Sendo assim, ele criou leis e exige de suas criaturas responsabilidade pelos seus atos. Outras duas coisas que nós precisamos saber sobre Deus são: 1. Deus é santo. Não é da natureza de Deus admitir ou conviver com algo que não seja santo. 2. Deus é justo. Em algum momento de sua vida, você já se perguntou o que é justiça? No sentido restrito, e esse é o caso, justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Ou seja, se alguma vez, ainda que em pensamento, você quebrou a lei de Deus ou não está em conformidade com a lei por ele dada, é de direito você receber a penalidade pelo seu erro. Permita-me lhe dar um exemplo para ilustrar isso. Certo dia, eu vinha de Aracati a Itaiçaba, aqui no Ceará. A uns 200 metros à frente, avistei uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Então parei, tratei logo de verificar toda a documentação. Depois de conferir tudo, eu segui em frente. O agente federal acenou para que eu parasse e me disse: "O senhor sabia que o senhor vai ser notificado?" E eu disse: "Por que, senhor?" Ele disse: "É contra a lei pilotar com a viseira do capacete levantada." Eu disse: "Mas, senhor, vamos ser justos. Foi agorinha ali atrás, eu parei para conferir a documentação." Então ele direcionou o celular na minha direção, mais ou menos assim. E eu percebi que estava aberto no Código de Trânsito. Ele apontou para mim e disse: "Você sabia que você quebrou a lei e que se eu não te penalizar, sou eu que quebro a lei? Você não quer que eu seja corrupto, quer?" Foi aí então que eu entendi que quando eu estava pedindo àquele homem para ser justo, eu estava pedindo, em outras palavras, para ele cumprir com a lei que me penalizava. E aí foi que caiu a ficha sobre o que ele estava tentando me dizer. Ele estava tentando me dizer que para ser justo, ele teria que cumprir a lei e que ele não poderia me deixar sair livre, senão era ele que se tornava corrupto ao burlar a lei. É precisamente esse o ponto em que nós estamos inseridos na eternidade. Nós quebramos a lei de Deus e Deus não pode deixar isso impune, porque o código da lei divina exige condenação ao infrator. E se nós não queremos que um agente federal seja corrupto, muito menos nós devemos querer que Deus haja contra a sua própria lei. E o que a lei de Deus diz contra nós? A sentença foi dada em Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. É por isso que o apóstolo Paulo nos avisa em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. A recompensa, a remuneração por pecar é a morte. Deixa eu colocar a questão de outra maneira. Pense em um juiz de direito. Sim, um juiz justo e cumpridor da lei. Agora me diga, pode um criminoso, segundos depois de ter praticado homicídio, pedir àquele juiz que lhe deixe sair livre sem cumprir a pena? Só se aquele juiz for um juiz corrupto. E esta era a melhor notícia que um criminoso poderia receber. Porque tal juiz, sendo corrupto, à mercê de suborno, poderia secretamente optar por descumprir a lei e, ao invés de prender, soltar o homicida. Mas se aquele juiz for um juiz justo, ele não pode fazer isso sem antes quebrar a lei. Agora ouça, quando nós tratamos essa questão em termos bíblicos, nós percebemos um problema real contra nós. Deus é justo. Isso significa que ele tem um padrão de leis a preservar. E nós somos aquele homicida transgressor da lei. Ora, se um juiz de direito
para ser justo, tem que cumprir a lei que o rege, o que nos leva a pensar que Deus agirá diferente? Você percebe o problema? Que Deus não pode deixar o transgressor impune, senão ele estaria indo contra a própria justiça que prescreve punir. Sendo assim, o que um Deus justo faz com pecadores? Deixemos que a lei dele ofereça a resposta. Números 14:18 estabelece: o Senhor não tem o culpado por inocente. Gente, ele tem o culpado por culpado. Essa é a justiça divina. E Provérbios 17:15 vai mais além e diz: há duas coisas que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja posto em plena liberdade. Eu queria que você prestasse atenção na última sentença dessa lei, essa que está destacada de amarelo. Veja o que ocorre aí. A Escritura está afirmando que existe duas coisas que é objeto da abominação e da ira de Deus. Uma delas é que o culpado seja tido por inocente. Fazer isso, diz o autor sagrado, é abominável ao Senhor. Agora ouça, se o culpado nessa sentença é o pecador, o homem está encrencado. Porque como é que Deus vai absolver o homem transgressor da lei se Deus não faz uma coisa que ele mesmo abomina? E se Deus atendeu o pedido do pecador de considerá-lo inocente, Deus mesmo estará fazendo a injustiça que ele mesmo disse que abominava. Concluímos, pois, que até mesmo ir a Deus com um pedido desse já se configura em uma atitude pecaminosa, porque ao pedir isso, o homem está pedindo a Deus, em outras palavras, para que ele vá contra a sua própria lei, sua santidade e sua justiça, que estabelece claramente que para ser justo, ele deve punir o transgressor. Você percebe? É por isso que o Evangelho começa em Deus, com quem o homem está em falta. É por isso que existe um fundamento apostólico. É por esse motivo que os apóstolos, ao pregar, começavam com Deus. O problema do homem é com o seu Criador. Se Deus é justo e nós quebramos a sua lei, isso gera um problema enorme, gente. Porque Deus não pode ir contra a sua própria lei, que prescreve que a alma que pecar, essa haverá de ser condenada. Você tem noção de quantas pessoas estão indo ao tribunal de Deus sem perceber isso? Sem conhecer a realidade do juízo final? Talvez o maior problema humano resida na questão de que o homem não conhece a Deus. Portanto, alimenta aquela antiga ideia de que por Deus ser amor, ele ignorará a sua justiça no juízo final, não punindo a maldade humana. Esse é o retrato da pobreza e do desconhecimento que o homem tem de Deus. O Senhor Jesus sentia tão intensamente essa situação de pobreza espiritual do homem, de desconhecimento do seu próprio Criador, que chega a colocar a questão nestes termos: Pai justo, o mundo não te conheceu. João 17:25. É como se o Senhor Jesus dissesse: Pai justo, eis a tragédia, eis a questão que me entristece, a saber, o mundo não te conhece. Sabendo disso, foi que o autor de um dos documentos mais importantes da Igreja Protestante, que se chama As Institutas da Religião Cristã, escreveu o seguinte: quase toda a sã doutrina consiste nestas duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Veja que o autor, de forma muito sábia, colocou o conhecimento de Deus em primeiro lugar. Conhecer a Deus é algo que nós necessitamos com o mais alto grau de urgência. Você conhece Deus? Tem noção de que o julgamento de Deus sobre você é verdadeiro? Lembre-se, o senhorio de Deus implica julgar você e eu no juízo final. E sabemos que Deus tenciona julgar o mal. A santidade de Deus reage contra qualquer coisa oposta a si mesmo. Isso não é uma boa notícia para quem é culpado.
Extraordinário é o fato de que esse Deus, soberano e todo-poderoso, que não vai contra as suas próprias leis, estabeleceu um meio para que você que se sente culpado possa escapar da ira de Deus que se revela do céu sobre toda impiedade e injustiça.